Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 102 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar finalmente das 3 narrativas humanas possíveis e eu vou citar por alto talvez uma quarta narrativa, que se vocês forem procurar, dependendo da fonte, vocês vão achar uma quarta narrativa, só que ela não é bem uma narrativa, é meio que uma confusão. Enfim, né? Eu vou explicar mais pra frente. E é muito bom poder falar disso aqui, porque, primeiro, não é um assunto muito sexy, né? Assim, muito popzinho, que se ouve falar e tal. Então, acho que é uma grande oportunidade para, de repente, vocês terem contato com um tipo de conteúdo diferente, né? Daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, como com paternidade, com próprio amadurecimento, enfim, né? Todos esses conteúdos de evolução pessoal e tal, eles têm uma linha que você vê que é difícil fugir muito daquilo, né? Esse conteúdo das narrativas, ele é um conteúdo um pouco diferente. Então, assim como me impactou muito quando eu descobri que isso existia, eu espero que impacte muito em você também, para que a sua vida fique melhor, que sua vida fique mais fácil e que você tenha mais felicidade na sua vida. Assim como muita coisa acabou se desacortinando para mim quando eu tive contato com isso aqui, né? Obviamente, esse episódio aqui não tem intenção de esgotar completamente o conteúdo das narrativas. É um tipo de coisa que é impossível de fazer, mas vocês já vão ter uma noção muito boa do que é uma narrativa, para que ela serve, e de repente vocês conseguem até se orientar dentro de uma narrativa específica, e aí às vezes a sua vida fica mais fácil com isso, né? Tanto para a sua evolução pessoal, às vezes quando a gente se ajusta, né, coloca o eixo da nossa vida no lugar certo, de repente você fica menos ansioso, você passa a ter mais paciência com as coisas, você passa a transitar melhor pela vida, porque de alguma forma aquilo te acalmou, né? A gente está numa época que a gente está sempre muito inquieto, porque falaram com a gente que a gente tem 1001 possibilidades da vida, né? Na verdade a gente não tem, não é porque agora a gente tem internet, inteligência artificial, que a gente pode ser qualquer coisa o tempo todo, a hora que a gente quiser, né? A gente tem, obviamente, como um leito de um rio, né? Você tem um certo caminho ali. Claro que você tem alguma manobra, mas no fundo, a gente nunca teve tantas opções assim. É mais um tipo de propaganda que algumas pessoas vendem e tal, que não, qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa e tal. A gente sabe que não é assim. Se você já tentou desviar demais o seu caminho, tentar, sei lá, um empreendimento muito diferente, uma abordagem muito diferente no seu casamento, ou uma dieta muito diferente, ou alguma coisa muito diferente na educação do seu filho e tal, de repente você já percebeu isso, né? Toda vez a gente tenta reinventar a roda e tentar mudar demais aquilo que já é o tradicional, a gente acaba trazendo mais sofrimento e mais tristeza, mais ansiedade, mais inquietude para a nossa vida. E a ideia aqui é fazer exatamente o contrário. Falar, ó, existe uma coisa aí chamada vida e existe esse roteirozinho aqui. Não é um roteiro exatamente, vocês vão entender, mas existe isso aqui. Se você conseguir se esforçar para, de repente, se colocar dentro desse tipo de narrativa aqui, talvez a sua vida faça mais sentido, talvez você fique mais satisfeito e talvez você consiga ser uma pessoa mais tranquila e mais com uma certa aceitação melhor daquilo que a vida, né, daquilo que a sua vida virou, daquilo que a vida se apresenta para você, enfim. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo, não só com esse conteúdo das narrativas, né, mas com muitas outras coisas que porque eu estava meio perdido, eu comecei a pesquisar bastante, né, e a gente como homem, a gente às vezes tem a sensação de que está sempre muito preso, né, fala, cara, eu queria, né, conseguir fazer tal coisa, mas parece que a coisa não anda, eu queria desenvolver um projeto diferente, eu queria ter um segundo trabalho para melhorar a renda, eu queria conseguir desempenhar melhor tal coisa, e a gente está sempre nisso, né, cara, a sensação que a gente está meio agarrado sempre, né, às vezes é só uma falta de perspectiva,
daquilo que você está tentando fazer e daquilo que é a vida humana, né? Porque no fim das contas a gente não consegue mudar muito aquilo que é a realidade, né? Então, assim, primeiro de tudo, né? O que são as narrativas? O que eu tô querendo dizer quando eu disser narrativa? Teve algumas pessoas, eu fiz alguns stories sobre narrativas já. Eu estava até preparando para fazer esse conteúdo, acabou que veio a mudança, né, agora no carnaval. E aí eu fiquei, né, impossibilitado de sentar, escrever, gravar e tal, porque por causa da correria, confusão e tal. E algumas pessoas, quando eu citei isso no Instagram, lá no @o.pai.oldschool, o link tá aqui embaixo, né, na descrição. Algumas pessoas, quando eu comentei a coisa da narrativa, ainda fizeram uma associação, porque a palavra narrativa ela vem muito na questão da pessoa tentar enrolar os outros, né? Contar alguma história para enrolar. Então, geralmente, o pessoal faz associação política, né? Ah, não, chama o fulano de tal, né? Chama o Lula para falar de narrativa, chama o fulano, chama o outro, chama o Pablo Marçal para falar de narrativa, porque é uma coisa associada naturalmente, né? A algum tipo de presepado, algum tipo de golpe que a pessoa vai criar uma narrativa para aplicar numa outra pessoa. Esse conceito aqui ele não é esse conceito de narrativa, tá? Essa narrativa, ela é nada mais nada menos do que uma forma de você contar a sua vida, de você contar a história da sua vida de acordo com o que é mais importante para você, né? A nossa vida ela é uma sequência de atividades que são guiadas por uma espécie de motivação central. Talvez você não tenha encontrado a sua motivação central ainda, e aí a sua vida provavelmente está meio caótica, né? Cada hora você rema para um lado, você não se encontra direito e tal. O ideal é que você tenha, né, um norte para você ir seguindo ali pouco a pouco, passo a passo e conseguir ir caminhando ali naquele caminho. As narrativas elas são isso, são formas de você contar a história da sua vida baseada numa narrativa central, baseada numa motivação central, né? E aí eu já começo aqui nesse episódio fazendo uma pequena proposição aqui para que você faça o exercício antes de ouvir o conteúdo, né? Que você faça o exercício de contar a sua própria história em voz alta, né? Ou em voz alta na frente do espelho, ou escrevendo, né? Digitando no computador, ou escrevendo, né? Com lápis ou uma caneta. E aí você vai ver como é difícil fazer isso. Você vê como é absolutamente perturbador ter que contar a história da nossa vida. Porque a nossa vida, ela tem diversos aspectos, diversas dimensões, tem diversas coisas. Até que ponto alguma coisa que aconteceu comigo vale a pena ser contada na minha história? Até que ponto, sei lá, o que você comeu hoje de manhã vai fazer diferença na história da sua vida? Ou o emprego que você tinha 10 anos atrás? Ou a sua terceira namorada? Ou então assim, é sempre uma confusão muito grande porque a nossa vida, ela tem um monte de história, um monte de coisa paralela. E aí quando você senta para contar, assim, cara, mas isso aqui é importante, isso aqui conta, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. E aí quando você for tentar fazer esse exercício, eu considero que você faça isso, tá? Eu recomendo que você faça. Dá um pause aí rapidinho e senta para escrever assim, qual é a história que eu estou contando na minha vida, em um parágrafo, na frente do espelho, né? Ou num parágrafo ou na frente do espelho. E aí você vai tentar entender, sabe, quem é você? Quem é essa pessoa que está contando essa história? E qual é essa história que você está contando? Então, o objetivo desse podcast, desse episódio e das narrativas é você conseguir alinhar essa história corretamente. Para que você busque a sua felicidade, né, em primeiro lugar, e para que você consiga levar felicidade para os outros, as pessoas que convivem com você. Né? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro qual que é o objetivo, né? Qual que é o sentido de narrativa que eu estou falando aqui e o que eu espero que você consiga desenvolver depois de ouvir esse conteúdo aqui, tá? De onde que vem essa história de narrativas e tal? Ela tem uma relação, né? Essas narrativas todas, elas têm uma relação simbólica, tá? Não é exatamente, literalmente isso, mas tem uma relação simbólica com aquelas castas hindus. Eu não sei se você vai lembrar,
da aula de história da tia Zuleika lá da sexta série, ou da quinta série, né, dependendo, que tinha, quando você ia ver a parte, né, do Oriente e tal, ia falar lá da Índia, você tem lá uma sociedade que é meio que estacionária, né? Você tinha algumas castas, tinha até uma novela, agora não vou lembrar o nome da novela, né? Tinha uma novela que tinha aquela Carla Dias, era pequenininha e falava Inxalá, Inxalá, muito ouro, não sei o que. Eu lembro de umas frases soltas assim na época da infância, né? Que passava. Tinha uma novela assim que eles citavam muito a questão da pessoa ser um Dalit, né? Ah, fulano é Dalit, tal, não sei o que. Aquilo era uma casta dentro da estratificação social que a Índia tinha e que sempre foi falado com a gente, falou, isso aqui é muito ruim porque não tem movimentação social, a pessoa vai nascer nisso aqui, vai morrer nisso aqui, então é uma coisa complicada. A tia Zuleika falava, né, essas coisas todas, que aquilo era horrível, que era um sistema muito complicado e tal. Engraçado que a mesma tia Zuleika, né, professora de história, é uma pessoa que geralmente critica, né? Geralmente é um pessoal mais à esquerda, que critica as pessoas que criam empresas e que dão empregos e tal, e que promovem a ascensão social por meio do trabalho, né? Promovem não, né? Mas dão a possibilidade de haver uma subida social. Então vai entender, né? A tia Zuleika é uma pessoa confusa, assim. No geral, as tias Zuleicas são bem confusas. Mas a ideia, eu lembro muito disso na época, não era tia Zuleika na minha época, né? Era um professor, vou citar nome aqui, porque às vezes é um nome muito peculiar e às vezes as pessoas vão reconhecer. Mas ele falava muito isso, que era um absurdo e tal, que não sei o quê. Então, a gente vai pegar aqui as 4 castas, né? Basicamente as 4 castas mais acima, que tão relacionadas com as narrativas, e a gente vai começar de fato o conteúdo a partir de agora, tá? Tem lá os Dalits, né, que eram os párias, aquela casta que, né, são basicamente mendigos e pessoas que não têm dignidade nenhuma. E aí você tem, logo depois, a casta dos Shudras, que são pessoas que são servos, né, não são operários e tal, pessoas que são talvez até relacionadas com mão de obra escrava e tal. Não vou saber exatamente do que se trata em detalhes a casta dos Shudras, mas é uma casta que ela está um pouquinho acima da questão da dignidade do Dalit, né? O Dalit ele é realmente um pária, ele não conta, né, na sociedade. Aí tem esse Shudra, e aí você já começa depois com os Vaishyas, que são comerciantes, né, pessoas com alguma qualificação para negócio. Depois você tem os Kshatriyas, não precisa saber esses nomes, tá? Eu tô citando aqui só para vocês entenderem a relação com as narrativas. Depois os Kshatriyas, que estão acima dos Vaishyas, que são militares, guerreiros, administradores, prestadores de serviço em geral, médicos e tal. E acima deles estão os Brahmanes, que são os sacerdotes, intelectuais, professores e tudo mais. Então, essas são as 4 castas hindus mais importantes, né, que estão mais acima na pirâmide social deles lá. Aí, o que isso tem a ver com as narrativas? Veja bem, as castas não são sinônimos de narrativas, tá? Uma narrativa é uma coisa muito mais simples do que uma casta. Quando você tem, dentro de sociedades muito antigas, né, no caso das sociedades orientais, que são sociedades que têm, sei lá, 5.000 anos de história, quando você tem uma mesma narrativa sendo contada geração após geração, aquilo vira uma casta, tá? E a casta ela não tem relação só com a questão da narrativa, ela tem uma relação cosmológica própria, né? As pessoas que são de uma casta X, elas têm uma narrativa específica, mas elas integram aquilo com a questão religiosa, com a questão social, com a questão... Então, assim, essas castas hindus, elas são uma referência simbólica do que uma narrativa pode virar, né, com o tempo. Mas a gente não tem isso no Brasil porque aqui a gente é muito confuso, né? A gente não tem muito essa noção. Na aula que eu esqueci de citar isso lá no começo, né? Basicamente, a referência que eu estou trazendo para essa aula aqui, para esse podcast aqui, é um curso, né, do Tales de Carvalho, filho do Olavo, lá do ICLS, tá? Ele tem um curso sobre narrativas, que é um curso de, sei lá, acho que tem umas 7 horas, 8 horas. Por isso que eu falei, né? Nem de longe dá pra gente esgotar isso aqui com um podcast de 1 hora, 1 hora e pouco.
E lá ele dá muitos mais exemplos, conta com muito mais detalhes e tal. Então, se você quer entender, quer se aprofundar realmente nisso aqui como um intelectual, você não, eu quero estudar isso aqui porque eu acho que isso aqui é muito legal. Assina lá o ICLS, né? ICLS, você bota lá no Google, Instituto, não sei o que, Lux Sapiência. É o instituto que é do Tales e do Gugu, né? O Luiz Gonzaga de Carvalho Neto também filho do Olavo. Não sei se tem mais outros sócios, mas enfim. Também não estou ganhando nada com isso, eu estou só indicando porque o conteúdo deles é realmente muito bom. Tem vários cursos lá dentro. Se você quiser se aprofundar, eu indico muito que você estude com eles, tá? O Tales, quando deu essa aula lá, ele estava citando um exemplo de uma família, parece que ele morou no Marrocos durante um tempo, Marrocos e Argélia, pelo que eu entendi. Ele morou nos dois, né? E ele conheceu uma família no Marrocos que o cara lá, o chefe de família lá, ele fazia uns desenhos artesanais no latão, né? Ele pegava uma chapa de latão, né, cobre misturado com alguma outra coisa, e ele fazia umas batidinhas de martelo assim naquilo, até que aquilo virava uma obra de arte. Aquilo virava um desenho esplêndido, assim, uma coisa linda. E ele conversando com esse cara, ele falou que esse cara falou assim, olha, minha família faz isso aqui há 800 anos. Então veja, eles estão numa classe já de comerciantes, né, que eles fazem aquilo para vender, obviamente, né? São pessoas que estão ligadas àquela casta dos Vaixás, né? E que tem uma narrativa que dura 800 anos. A família dele, aquilo passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e vai indo, né? E é impossível que uma pessoa, digamos que você decida aprender esse tipo de artesanato agora. É impossível que você chegue no nível desse cara, por mais que você estude, porque a cultura da família dele vem sendo transmitida e vem sendo, ele respira isso dentro de casa a vida toda, basicamente. Então, ele tem um tipo de excelência naquilo que é impossível para uma pessoa que vai chegar, não, vou escolher uma profissão, beleza, escolhi isso aqui, vou desenhar no latão, e é isso que eu vou fazer. Não dá para ter o nível de excelência, mesmo que o cara faça aquilo a vida inteira, não dá para ter o nível de excelência que uma pessoa dentro de uma casta já especializada naquilo ao longo de 8 séculos faria. Então, aí já vem a primeira pergunta, né? Por que no Brasil a gente não tem casta? Porque a gente é uma bagunça, né? A gente é meio zoneado, a gente não consegue desenvolver esse tipo de coisa. E mesmo, e não só no Brasil, né? No mundo quase todo é assim. Tô parando aqui para meu nariz tá um pouco escorrendo, minha voz tá meio merda, então por acaso deu uns vazios assim, porque eu tô tampando, tô dando pausa aqui para eu tossir. Mas enfim, no máximo que acontece, né, aqui no Brasil é que, por exemplo, meu avô era médico, meu pai era médico, e aí eu sou médico, e aí a gente, né, vem de uma linhagem de médicos há, sei lá, 200 anos, talvez. Ou de contadores, ou de, sei lá, alguma coisa assim. Mas esse tipo de relação, ela não existe num sentido mais amplo. É uma relação estritamente profissional, né? Você se forma, você trabalha e é isso. Não existe uma significação transcendente naquilo ali. Não existe uma visão cosmológica que coloca a profissão dentro de uma narrativa específica. Né? A profissão de médico, por exemplo, é uma profissão que tem uma narrativa específica, eu já vou falar disso, mas talvez, né, o médico médio, digamos assim, você pesca um médico na rua aí, ele talvez tenha uma ou outra característica dessa narrativa, mas ele não é uma pessoa que vive a narrativa sobre todos os aspectos. Então isso não pode ser considerado uma narrativa, muito menos uma casta. Né? É só uma galera que copiou o pai e veio vindo de profissão em profissão, né? E por acaso chegou 3, 4 gerações. Mas isso não dá o direito da pessoa falar que segue uma narrativa. Né? Então essa é basicamente o cenário de onde a gente está partindo. Então quais são as narrativas? Eu vou citar cada uma delas e depois eu venho, né, destrinchando um pouco melhor cada uma. Se você pegar ali pelas castas, né, analogamente aos Shudras, que são os servos, a gente não vai ter narrativa nenhuma. A vida dos Shudras é basicamente tocar um dia após o outro. Né? Não existe ali dentro da temática da casta Shudra um tipo de narrativa. Né? São pessoas que muito provavelmente vão estar querendo descansar o máximo possível, sempre que tiver de folga, e
vão trabalhar com alguma coisa genérica que não exige um tipo de relação cosmológica, né, teológica e social muito complexa. Então, essa narrativa, que seria, em tese, uma narrativa chúdrica, ela não entra como narrativa válida. Tá? Eu já vi um outro conteúdo, que eu vou até deixar aqui na descrição também, do Ítalo Marcilli. Ele tem uma aula de mais de 3 horas, acho que 3 horas e meia, sobre ele. Aí o título da aula dele é As Quatro Narrativas. E aí quando ele vai falar do Shudra, ele vai falar que não é possível. Então, no final das contas, são só 3, né? Ele vota 4, mas é uma narrativa que é impossível de acontecer, porque não tem uma narrativa ali dentro. Então, a gente tem, tirando os Shudras, né, a gente tem as outras 3 castas simbolizando as 3 narrativas. E aí eu vou parar de falar das castas, e agora a gente vai falar das narrativas especificamente, e vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? A primeira narrativa possível para um ser humano seria a narrativa da prosperidade, tá? São pessoas que são qualificadas, pessoas que são capazes, que têm um tipo de habilidade, e que são pessoas úteis, conseguem fazer alguma coisa útil, né, para si e para os outros, né, para a sociedade no entorno. Só que, apesar desse nome narrativa da prosperidade, né, e aqui nós estamos falando dos comerciantes, agricultores e tal, pessoas com um tipo de formação mais qualificada, né, principalmente voltada para o comércio, essa narrativa não é focada em dinheiro. Tá? Esse é o primeiro disclaimer que a gente tem que fazer. A narrativa da prosperidade ela está ligada à pessoa adquirir para ela mesma e para os outros, para as pessoas que convivem com ela, conforto e beleza. Isso é muito diferente de ganhar muito dinheiro. Você vai perceber, conforme eu for falando aqui, que se você olhar em volta, né, as narrativas elas são muito raras no Brasil. É muito difícil você conseguir. O Tales na aula, ele até fala assim, cara, se a gente tivesse no Brasil 10 pessoas vivendo plenamente cada uma dessas 3 narrativas, o país era outro. Né? É impressionante assim como a gente está engatinhando muito, né? A gente está próximo de chegar num QI médio de um macaco, né? A gente não tem relação nenhuma com nada que seja acima de, sei lá, de pegar um contra-cheque, ir embora para casa e tomar uma de futebol, né? Basicamente, né, o brasileiro médio. Então, a narrativa da prosperidade não é buscar dinheiro. Obviamente, você vai precisar de dinheiro, porque você precisa, nesse caso aqui, a narrativa da prosperidade tem como combustível o dinheiro, né? Você precisa de dinheiro, você ganha dinheiro, você busca ganhar dinheiro, mas não como um fim em si mesmo. Você busca o dinheiro para que você possa trocar isso por conforto e por beleza. Então você vai gostar de coisas confortáveis, coisas gostosas e coisas bonitas, né? E aí você usa o dinheiro como um meio para essas 2 finalidades. Em geral, nós estamos falando aqui de comerciantes, tá? Esse é o panorama geral da narrativa da prosperidade. Ela é uma narrativa mais simples porque, no fim das contas, ela não exige... É óbvio, né, que ganhar dinheiro é sempre difícil, né? A narrativa da prosperidade, ela parte do pressuposto que a pessoa está tentando enriquecer, não necessariamente ficar, sei lá, trizilionário e tal, mas ter um certo conforto para você e para as pessoas que você ama. Mas ela não tem grandes complexidades no sentido da evolução humana, né? Então você simplesmente foca naquilo que você faz bem, você aprende uma habilidade, você foca naquilo que você faz bem, você trabalha bem com aquilo, você se dedica naquilo por alguns anos, e aí você vai ganhando dinheiro para que você possa proporcionar para si conforto e beleza. Inclusive pessoas que ganham muito, muito dinheiro e tem umas puta casa feia, uns negócios moderno demais, tudo. Agora tem umas casas que são meio quadradas, né? Tem até uns memes que às vezes o pessoal bota lá, tem umas casas quadradas lá de 10 milhões de dólares, e aí fica parecendo aquelas entradas de laboratório de coleta de sangue, né? Às vezes o pessoal bota uns memes assim com as placas assim de coleta de sangue, hoje de manhã e tal. Então acaba né, o bom gosto, né, a beleza, ela não necessariamente ela vem acompanhada do dinheiro, né? Isso precisa ser desenvolvido. Mas se a pessoa tiver alguma inclinação para isso, ela consegue seguir essa narrativa e tá tudo certo, né? A próxima narrativa é a narrativa da nobreza.
Então são pessoas que vão buscar não necessariamente o dinheiro, pode ser que elas busquem dinheiro também, mas o objetivo, caso ela busque dinheiro, o objetivo do dinheiro não é só conforto e beleza. Nesse caso aqui, o objetivo dela, ela desenvolver virtudes, serem nobres, tanto nelas mesmas, quanto nas pessoas com quem elas convivem, para os outros, né? Então aí tem algumas atividades que têm intrinsecamente, né, a narrativa da nobreza dentro da sua composição estrutural, digamos assim. Você pega o médico, né, que eu já citei, bombeiros, policiais, pessoas que, em geral, se colocam em risco, né, para que as outras pessoas fiquem bem e tal. Isso pode estar envolvido com a narrativa da nobreza ou não, né? Quantos médicos você conhece que não estão nem aí para o paciente? Quantos policiais você conhece que não estão nem aí para o bem comum, para as pessoas e tal? São pessoas que não têm narrativa nenhuma. Quando eu digo assim que são as atividades que são intrinsecamente voltadas para a nobreza, é que ela tem esse potencial. A pessoa pode, né, desenvolver isso ou não. Então, o que seria basicamente uma pessoa focada na narrativa da nobreza, ou em desenvolver nobreza em si e nos outros? Quando a gente fala de nobreza, a gente está falando basicamente de três coisas, né? São basicamente três coisas. A primeira delas é um autocontrole. É que você, enquanto ser consciente, enquanto um ser humano, um ser evoluído, um ser que já acabou com os instintos que te diferem de um chinchila, por exemplo, né? De um preazinho, de um tamanduá, de um avestruz, que estão basicamente focados em maximizar o prazer e fugir do risco, né? Fugir da dor. Quando você busca um autocontrole para vencer a sua própria carne, ou seja, para acabar com as suas más inclinações e estimular em você as boas inclinações, você está voltado para a narrativa da nobreza, né? A segunda virtude seria a virtude da coragem. E aí, a virtude da coragem, o Tales ele dá um exemplo muito legal, que é o seguinte: a coragem não consiste em ser um completo maluco de sair fazendo maluquice. A coragem é o seguinte: você busca vencer na vida, você busca ser corajoso, você busca conquistar coisas, mas você não tem medo caso as coisas deem errado, né? Você, quando é um nobre, você se sacrifica pelos outros, você vai, né? Você pensa no nobre medieval, por exemplo, ele vai para a guerra para defender ali o reino, né? Por conta de favores ou algum tipo de aliança que ele tem com o rei e tal. Ele vai para a guerra e, obviamente, ele está pensando em vencer a guerra. Mas ele, no coração dele, ele não tem um medo de que, não, ai meu Deus, mas se eu morrer, não. Ele está treinado para isso. Então a coragem, ela está voltada não só para a questão de conquistar coisas, mas de lidar bem com a possibilidade de se ferrar todo. E fazer as coisas que tem que fazer mesmo assim, né? E aí você pode pensar também numa questão empreendedora, você pode pensar alguma coisa desse tipo. Mas não necessariamente. A coragem está ligada aos atos, não necessariamente ao que aquele ato está desenvolvendo na realidade, entende? Então, autocontrole, coragem e o último, obviamente, generosidade, né? Você guiar tudo isso, você se controla, você é uma pessoa mais controlada, você não estoura à toa, você não se perverte por sei lá, por qualquer tipo de sexualidade, de pornografia, traição com a esposa, enfim, você não se acaba em álcool e drogas e açúcar, né? E você tem um tipo de coragem que te impele para frente, né? Te joga para frente sem medo de que aquilo que se der merda, beleza, faz parte, a vida é assim. E aí você pega isso e usa isso para ajudar os outros, que é a generosidade. Então veja, a narrativa da nobreza, ela pode estar ligada também à questão de enriquecer, né? A questão de conseguir conforto e beleza para a sua vida e para os outros, mas ela não é necessariamente isso. Por quê? Porque a prosperidade para um nobre, ele pode ser só um meio, né? Ele tem o meio de conseguir conseguir algum dinheiro, para conseguir algum tipo de conforto,
para que ele possa exercer a nobreza para ele mesmo, ou seja, se doar para os outros, e para que ele possa despertar isso nas pessoas, enquanto exemplo, né? Então perceba que as narrativas, elas não têm uma hierarquia moral, né? Elas não são assim, essa é melhor que essa, a outra é melhor que essa. Não é isso. Mas elas estão uma espécie de um círculo concêntrico, né? Você tem a da prosperidade, que ela é um pouco mais limitada, é você buscar conforto, né? Normal. A da nobreza, você pode buscar o conforto para que você consiga ser mais virtuoso. Ou não, também. A narrativa da nobreza, ela pode estar muito ligada também à pobreza, né? Existem vários santos católicos que viveram sob a narrativa da nobreza e que eram praticamente mendigos, né? Eram franciscanos, muito pobres e tal, viviam com o que era de doação, e tinham a narrativa da nobreza, ajudavam todo mundo, eram mestres em autocontrole, tinham uma coragem absurda e tinham uma generosidade absurda. Então, ela pode estar ligada ao sucesso financeiro ou não. A prosperidade pode ser um meio para a nobreza ou não. Mas a prosperidade nunca vai ser o objetivo final do nobre. Isso para o nobre é pouco. O que ele busca é algo mais, algo que está um pouco mais além. Tá? E a última narrativa seria a narrativa da sabedoria. Né? O que seria sabedoria? O que é ser um sábio? Ser um sábio é conhecer as coisas tais como elas são e, obviamente, tentar também levar isso para os outros. Né? Uma atividade comum, né, da narrativa do sábio seriam as atividades intelectuais, né? Filósofos, intelectuais, professores em geral. Aí você vê como a gente está distante de um tipo de vivência da narrativa, né? Quantos filósofos e professores você conhece que estão realmente focados em conhecer as coisas tais como elas são? A gente vê muito falar disso, né, na questão da doutrinação nas escolas e tudo mais. É só você passar um pouco o olho. Você vai ver que no Brasil é impossível que as pessoas queiram conhecer as coisas como tais, porque de fábrica a educação já vem completamente distorcida dentro de um viés ideológico que nunca vai te dar a verdade. É um viés ideológico, por definição, ele te mostra uma lente, né? É como se fosse um filtro do Instagram. Ele vem pré-determinado para que você enxergue certas nuances de um jeito e outras nuances de outro. Né? Ele realça umas coisas e esconde outras coisas. É isso que um filtro numa foto faz. Né? Então você não olha a realidade, você olha um filtro e aí você vê o que aquele filtro está te mostrando, o que aquele filtro te permite ver. Mas na verdade, quando você é um professor honesto, um intelectual honesto, um filósofo honesto, quando você produz algum tipo de atividade intelectual honestamente, você deveria estar preocupado em tentar entender como as coisas são de verdade, né? Não como uma tribuzinha pensa e aí eu vou me encaixar numa tribo para que depois eu consiga a aprovação daquela tribo. Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é entender os fenômenos, né? E aí, aqui a gente precisa já começar a pensar de uma forma um pouco mais profunda, porque não é simplesmente uma busca por palavras, né? Você não vai sentar e ler um livro e você já vai falar, não, beleza, sou da narrativa da sabedoria, porque eu peguei um livro aqui, eu li um livro no assunto específico e agora eu já estou na narrativa da sabedoria. Isso não funciona assim, porque a ideia não é que você busque por palavras, mas por vivência. A ideia é que você consiga vivenciar coisas, praticar coisas, ter o conhecimento direto daquela coisa, experimentativo mesmo. E aí você vai entender que do mesmo jeito que a riqueza para o cara da prosperidade, ele é um meio para que ele alcance o conforto e a beleza, assim como as virtudes, assim como o dinheiro ou o conforto ou a beleza para o nobre é só um meio para que ele alcance as virtudes, você vai entender que o estudo para a narrativa da sabedoria é só um meio para que ele alcance a verdade, para que ele alcance a coisa mesma, de fato, né? Para que ele entenda a realidade daquela coisa. Então o estudo ele passa a não ser o fim em si mesmo. O estudo é só uma pequena parte, e aí você parte dali para comparar aquilo que você leu com a realidade concreta. E aí você vai tendo vivência daquilo, e aí você vai despertando para uma narrativa da sabedoria. O Olavo, ele tem um amigo meu comentou uma vez,
de uma aula do Olavo. Eu nunca assinei o Coffee, né? Mas ele assinava, ele comentando assim, cara, alguns livros você vai lendo parágrafo por parágrafo e vai aplicando isso na sua vida. Cada parágrafo que você lê, né, você entende alguma coisa ali, cada página você entende alguma coisa e você para de ler e vai aplicar na vida. Enquanto você não conseguir aplicar aquilo direito, você não continua lendo, você vai se esforçar para colocar aquilo na prática. O próprio Olavo era um cara que claramente estava na narrativa da sabedoria, um cara que ele mesmo falava, eu tive muitas vidas, né? Ele, do mesmo jeito que ele ficou famoso pela questão da astrologia e tal, ele estudou astrologia durante um tempo, entendeu aquilo, beleza, já entendi isso aqui, vou partir para outra coisa, Ele chegou a participar de uma ordem islâmica também, estudou aquilo pra caramba e tal, entendeu, beleza. E aí ele ficou muito conhecido depois pela questão do comunismo, né? Como ele estudou comunistas até praticamente o fim da vida dele, e como ele nunca parou de estudar, que ele às vezes mostrava, assim, tem alguns vídeos dele, uma biblioteca, assim, que é, cara, do tamanho de uma garagem enorme, assim, o tamanho de quase do tamanho de um galpão, assim, cheio de livros. Cara, isso aqui tudo é sobre comunismo. E aí tem os autores, né, de tudo quanto é tipo. Tem autores comunistas, autor falando de comunista, autor contra comunista, autor a favor de comunismo, e tudo quanto é tipo de coisa de comunismo, para que ele consiga entender de vários ângulos diferentes, de várias abordagens diferentes, para que ele consiga, com a vivência daquilo, e pegando documentos, e vendo documentários da época, e participando, né, de reuniões, para que ele consiga, beleza, aqui eu estou começando a entender o que é comunismo. É muito diferente do cara que vai... Agora teve uma dia 25 agora, né, de domingo agora, 25 de fevereiro, teve a passeata lá do pessoal do Bolsonaro, né, bom do pessoal de camisa verde e amarela e tal. E aí você vai ver o que aqueles caras ali estão falando de comunismo, é que as frasezinhas feitas, assim, um negócio que o cara aprendeu ali, sei lá, viu no Facebook, recebe ali pelo WhatsApp e tal, e ele repete aquela merda. Então não tem uma profundidade, um pires aquilo ali, né? Então, no final das contas, é a narrativa talvez mais difícil de ser feita, não porque ela é melhor moralmente, ou porque ela é superior às outras, que uma pessoa da narrativa da sabedoria, ela é uma pessoa melhor. Não é isso. É que realmente leva tempo. Leva muito mais tempo você ter uma abordagem de muitos anos sobre um determinado assunto e vivenciar aquilo. E aqui não faz diferença se a gente está falando aqui, sei lá, de sexo tântrico ou se a gente está falando de teologia, né, de Deus, enfim, não faz diferença. O assunto, ele é diferente. A questão é como você encara aquilo. Você vai olhar aquilo, você vai fazer um certo estudo daquilo, mas você precisa praticar aquilo, né? Você vai ter uma vivência. Então demora alguns anos, né? Você consegue ter algum sucesso na narrativa da nobreza mais rápido do que você consegue entender o comunismo, por exemplo. Entender mesmo, assim, e poder realmente conversar sobre todas as nuances, todas, não só da questão política, mas a questão, né, da espionagem, a questão toda da Guerra Fria, quem eram os atores principais, quem eram os personagens mais importantes, qual foi de fato a importância de cada um deles, o que é a narrativa criada em cima de certos fatos históricos, o que é fato histórico de verdade. Então, assim, existe um tempo, né? Leva um tempo a fazer isso. E aí, isso me lembrou, quando eu estava preparando isso aqui, me lembrou uma cena de um filme, que é um filme de comédia, um filme bobo, né? Aliás, é um dos filmes que eu mais gosto, assim, de meio que besterol, né? Toda vez que eu tô meio no fim de noite, assim, sei lá, não tem nada pra assistir, ou eu assisto ele, ou eu assisto Jackass, né? Aqueles filmes do Jackass lá. Geralmente, às vezes eu tô tomando uma cerveja de noite, assim, no fim de semana, todo mundo já dormiu, tô cansado pra cacete, eu sempre boto uma porra dessa aí e tomo ali meu uísque, tomo minha cerveja. Esse filme que eu tô falando é uma comédia nacional, que é uma das poucas que presta, né? Que se chama E aí Comeu. É um filme que tem o Bruno Mazzeo, né? O filho do Chico Anísio. Eu não vou lembrar, tem o Seu Jorge também, é o Marcos Palmeira também, é um dos protagonistas, e tem um outro cara, que eu não vou lembrar o nome do ator, mas ele faz um personagem que ele chama Afonsinho, né? Ele é um cara que ele é escritor, ele é muito rico, ele é escritor, e ele tá escrevendo um livro. Só que ele é um livro sobre amor, né? Uma tragédia sobre amor, eu acho, não lembro se é tragédia ou se é uma comédia, mas é alguma coisa voltada para um drama amoroso, um romance com um drama amoroso. E ele, como ele é um cara muito bitolado e muito distante da realidade, ele vive na bolha dele ali, por ele ter sido rico a vida inteira, ele não entende porra nenhuma de amor.
ele nunca se relacionou de forma amorosa com uma pessoa, ele nunca praticou o amor. E é engraçado que tem uma cena que ele chega, assim, o tio dele é um cara que meio que tava orientando ele, assim, e ele chega pro cara e fala assim, Afonso, pra que você quer escrever esse livro, cara? Porque assim, você tem dinheiro, você pode pagar e publicar e foda-se, entendeu? Esse não é a questão. Mas pra quê, cara? O que você quer comunicar com esse livro? Porque amor, né? Eu tô vendo aí que você não consegue terminar o livro, não consegue. Ele tinha inclusive umas pastas, né? Na casa dele tem uma cena que mostra ele assim, tem umas pastas com o final do livro. Então ele tem pasta assim, final tipo Machado de Assis, final tipo essa de Queiroz, final tipo não sei o quê. Tem umas 500 pastas espalhadas pela casa com o final que ele imaginou baseado no estilo de outros escritores. Ou seja, é um cara claramente distante da narrativa da sabedoria, porque ele está ali no campo teórico, né? E aí ele fala com ele, fala assim, ó, você pode publicar o livro a hora que você quiser, você tem dinheiro para isso, mas se eu fosse você, dava um jeito de sair do computador, de escrever, e vai viver o amor, que aí você vai conseguir escrever isso. Né? E essa cena é uma das poucas cenas que é séria, assim, o filme é muito engraçado, né? É muito bom mesmo. Recomendo que assistam em momentos de descontração, assim. Então, é basicamente isso, né? A sabedoria ela se ocupa com a natureza real das coisas. Com isso, você vive a coisa, e aí é que está o ponto, né? Você vai viver a coisa, você vai conseguir fazer uma descrição razoavelmente boa da coisa. Você não, presta atenção, você não vai conseguir descrever totalmente. Quando você tenta descrever alguma coisa que você conhece, para uma pessoa que nunca viu aquilo, é muito difícil. Tenta descrever, né, para uma pessoa o que é, sei lá, uma zebra. Tenta dizer, uma zebra é um animal que é preto e branco e parece um cavalo. Beleza, o que é um cavalo? O cavalo é um animal... Tá, a zebra então é um cavalo preto e branco. O que é o preto? O que é o branco? Tenta descrever isso para uma pessoa e tenta ir descrevendo. Então, quando você bate o olho numa zebra, aquilo ali são informações, são símbolos que estão ali, que você já codificou e já entendeu. Mas explicar aquilo para uma pessoa que não conhece aquilo é uma tarefa extremamente difícil. Na verdade, é impossível, né? Você nunca vai conseguir descrever. Então, uma pessoa que está na narrativa da sabedoria, ela precisa vivenciar tudo que ela quer aprender, e na hora dela explicar, ela não vai conseguir explicar completamente, mas ela vai conseguir dar um norte, né, para aquilo que o que ela está tentando passar para as pessoas, né? E aí, qual que é o guia, né? Já que o dinheiro ele é o meio para que a pessoa consiga o conforto e a beleza na prosperidade, já que na narrativa da nobreza a pessoa precisa ter virtudes, né, desenvolver virtudes. Qual que é o guia de uma pessoa que está na narrativa da sabedoria? Não é o estudo é um meio. Mas qual é a matéria-prima mesma da coisa que o sábio usa para transitar pelo mundo e para adquirir sabedoria? Precisa ser necessariamente a humildade. É uma autoconsciência plena daquilo que te falta. Isso aqui é humildade, né? Você tem consciência daquilo que te falta, daquilo que você não tem, daquilo que você não sabe, daquilo que você não conseguiu aprender ainda. Você olha para a verdade, você vê que, cara, eu sou muito pequeno perto disso aqui, então vou dar um jeito de estudar e vou dar um jeito de viver para ver se eu consigo aprender um pouquinho disso aqui. Todo mundo que está na narrativa da sabedoria precisa ter necessariamente um tom humilde em relação à realidade. Se isso não acontecer, pode descartar, é impossível, essa pessoa não está na narrativa da sabedoria. E aí eu tenho também uma relação, né, fechando aqui a questão da analogia com as narrativas, que o Tales fala na aula dele, que é a questão da relação entre as raças do Senhor dos Anéis com as narrativas, né? Quando você pega, por exemplo, os elfos, eles são claramente da narrativa da sabedoria, né, dentro do universo lá. Eles são pessoas que entendem muito de muita coisa. Eles até... ele até citou na aula, eu não li, né, o Senhor dos Anéis, eu assisti os filmes e tal, mas eu não li. Ele fala que até de certa forma a religião, né, da Terra-média foi trazida pelos elfos, né? Então, os elfos estariam como a casta dos nobres dentro da Terra-média. Aliás, a casta dos sábios, né, dentro da Terra-média. A nobreza seria os homens, né? Seria ali na personificação ali do Aragorn, né? A questão da nobreza,
Os anões claramente voltados para a prosperidade, porque eles estão querendo buscar riqueza e conforto para eles mesmos. E aí, por último, na narrativa que eu falei, que é um Shudra, né? Que não tem absolutamente nenhum tipo de orientação, de motivação específica, que são os hobbits, né? A vida deles é ficar fazendo vários nada e buscar conforto e buscar sempre um prazer ali na comida, em ficar à toa, fumar e tal, e fugir das responsabilidades ali, daquelas coisas, né, que tem que fazer. O negócio deles é ficar ali no canto, ficar ali no canto tranquilo, não perturba não, porque não tô afim de mais nada não, tô afim de ficar só aqui de boa, né? Então, como eu disse, as narrativas elas vão crescendo em abrangência para aquilo que, para uma narrativa é o fim, né? Para aquilo que a narrativa da prosperidade tem como fim, que é o conforto, é só um meio para outra, para as outras. E aí eu queria trazer aqui a grande reflexão disso tudo aqui, né? Beleza, Rafael, já entendi. Isso aqui é assim, 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 a gente tem isso, isso e isso. Mas qual que é a minha narrativa? Como é que eu descubro isso? Como é que eu faço para seguir isso, né? Como é que eu ando por esse mundo tentando saber e tentando descobrir isso aqui? Bom, a verdade mesmo, é que não dá para saber, né? Afinal de contas, a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa noção essa, né, uma coisa cultural mesmo de olhar para uma narrativa e falar assim, cara, é isso aqui que eu vou fazer, porque historicamente eu vejo sentido transcendente nisso aqui, então é isso aqui. A gente não tem isso, tá? No geral, se você conseguir desenvolver isso na sua família, daqui umas 5 gerações talvez surja algum tipo de naturalidade numa narrativa específica, mas não, é difícil, no Brasil é difícil. Então, como a gente tem muita confusão nesse tipo de coisa, qual que é a solução que dá para fazer, né? A gente escolhe a que a gente tem mais afinidade, né? Se você tem uma propensão ao conforto e a cultivar a beleza, você vai tentar viver de acordo com a premissa da prosperidade. Se você é uma pessoa que sente que tem um tipo de chamado mais nobre, né, de buscar virtudes, de tentar trazer virtude para os outros e tal, você vai tentar estruturar sua vida em volta da narrativa da nobreza. Se você acha que o importante, isso aí tudo é importante também, mas o que eu quero, na verdade, é entender coisas como elas são e explicar isso para os outros. É uma narrativa, claramente, da sabedoria. Então o que você vai fazer é o seguinte, você vai escolher uma pelas afinidades, né, que você tem, e você vai se dedicar por ela, né, por pelo menos uns 5 anos. E aí nesse caminho, quando você for, né, caminhando, você vai ver que vai te dar vontade de repente, não, eu tô nessa aqui, mas eu queria a outra. Não, tô nessa, mas eu queria a outra. Tô na outra, eu queria a outra. E aí é importante que você consiga manter uma certa disciplina para que você consiga ficar muito tempo em uma narrativa específica. Inclusive a narrativa da sabedoria, né, que é uma narrativa que demora mais tempo. Se você quiser explicar isso para os outros, por exemplo, igual lá no CLS, os caras estão explicando o que é a narrativa da sabedoria. Para você explicar uma narrativa, você precisa viver ela. E para você explicar as outras, né, a prosperidade e a da nobreza, você vai precisar passar por ela ao longo dos anos para você conseguir entendê-las enquanto sábio e conseguir explicá-las. Então, obviamente, você vai precisar passar por todas. E aí vai demorar mais tempo ainda. Mas, no geral, não é esse o tipo de coisa que a gente busca na nossa vida, né? Geralmente a gente quer buscar um tipo de vocação que a gente quer seguir para ser mais feliz. No fundo é isso, né? A ideia da narrativa é que você tenha um eixo de vivência ali, né? Para que você busque manter aquela disciplina, para que você consiga sentir aquele quentinho no peito de que você está no caminho certo. Quantas vezes a gente acorda, né, de madrugada, perde o sono, tava, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, bicho? Será que é isso mesmo? Será que eu devia estar fazendo outra coisa? Será que eu podia mudar de profissão? Será que é isso aqui que eu quero? Será que não é isso? Puta, cara, isso aqui tá confuso, a minha vida é uma merda. Será que eu devia estar com essa mulher mesmo? Será que, puta, esses filhos aqui também, não sei se eu quero esses filhos. Cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí isso vai acabar sendo uma bússola para que você tenha a noção, fala assim, olha, a vida é essa aqui mesmo,
eu escolho esse caminho aqui, todos os caminhos, né? Todas as narrativas vão ter vantagens e desvantagens. Vão ter coisas que você tem afinidade e vão ter dificuldades que você vai precisar transpor, né? Então, cara, o que você faz? Você faz o exercício de comprometimento. Fala, olha, eu vou passar 5 anos, né? Nós estamos em 2024, vou ficar até 2029 dentro dessa narrativa aqui, porque eu acho que isso aqui vai me fazer uma pessoa melhor e vai me fazer uma pessoa mais feliz. E aí eu consigo transmitir essa felicidade para os outros, mais obviamente para a sua esposa, né, e para os seus filhos. Mas também você consegue transbordar isso talvez para os seus funcionários, talvez para os seus parentes, né, mais distantes, e às vezes até para um público maior, se você for uma pessoa que consiga algum nível de influência, né, tanto na internet quanto fisicamente, você consegue, enfim, né, transbordar isso para muitas pessoas e levar um certo sentido de felicidade para a vida dessas pessoas também, beleza? Então acho que é isso. Finalmente, né, tá pago aí o podcast das Narrativas Humanas Possíveis. Obviamente, como eu disse, né, não dá para esgotar o assunto, é um assunto complexo, é um assunto que envolve muita coisa. Eu queria só trazer isso para vocês porque, no fundo, cara, a gente acaba tendo muita distração e a gente acaba se questionando muitas vezes sobre o que eu devia estar fazendo da minha vida. Principalmente, a gente, né, se você tem mais ou menos a minha idade, eu já vou fazer 37, a gente chega numa crise de meia-idade e fala assim, cara, será que é isso mesmo que eu era para eu estar fazendo? Será que não é? E veja, não tem muito a ver com profissão, tá? Você pode ser um tipo de profissão e exercer uma narrativa específica, beleza. O que eu disse aqui das profissões, que tem intrinsecamente certo tipo de narrativa, é mais para ter uma base, para vocês entenderem mais ou menos qual é a lógica da narrativa. Mas dá para ter qualquer uma das três em praticamente qualquer profissão. Então perceba que o sentido da sua vida, talvez ele passe por olhar para uma narrativa dessa e falar assim, cara, beleza, agora eu vou aquietar a minha mente, eu vou seguir nisso aqui, vou baixar a cabeça, vou fazer isso aqui por alguns anos e vamos ver o que dá. Né? O Jordan Peterson fala muito disso, né? Mira naquilo que você quer e não para por muitos anos. Escolhe uma única coisa que você quer na sua vida e vai atrás daquilo, mira reto e vai, sabe? Falta muito isso, né? O mundo de hoje, ele não propicia esse tipo de coisa. Pelo contrário, né? O que a gente mais tem é distração. Eu espero que isso aqui tenha te ajudado, né? Foi uma coisa que me ajudou muito a dar um pouco mais de sentido na minha vida. Eu espero que ajude você também, tá certo? Se você quiser, né? Se você gostou, eu gostaria muito que você mandasse isso para o máximo de pessoas possíveis, porque talvez a gente consiga resolver vários problemas de ansiedade, neuroses e problemas existenciais e tal que as pessoas tenham por aí, né, conhecidos seus, familiares talvez. É isso? Então, muito obrigado e até a próxima.